Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais uma resenha de livro aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito do formidável O Fim do Homem Soviético, da escritora bielorrussa, de origem ucraniana, Svetlana Alexievich, que foi Prêmio Nobel da Literatura em 2015. O Fim do Homem Soviético, como eu logo vou começar a discutir com vocês, faz um panorama dessa que foi a maior promessa e a maior frustração, não só da história do século XX, mas de toda a humanidade, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, fundada ali ao fim da Guerra Civil encarniçada, que contrapôs os russos soviéticos defensores, os comunistas defensores ali dos bolcheviques, do partido capitaneado pelo Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin, e os defensores da antiga monarquia czarista e do regime de fevereiro de 1917 que derrubou a monarquia czarista. Vejam vocês. Então vamos começar a falar sobre o fim do homem soviético, essa obra que traz uma pletora de vozes, trazendo à tona, representando as esperanças e os desesperos, as expectativas e as distopias ao longo da União Soviética, no seu apogeu após ali o fim da Segunda Guerra Mundial e no seu colapso no início da década de 1990. Eu já vou começar a falar com vocês sobre o fim do homem soviético. Mas antes, eu quero conversar com você que está assistindo a essa resenha. Se é a primeira vez que você está chegando ao canal, eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e, ao fim da resenha, se você gostar do conteúdo do vídeo, dê um like no vídeo, curta o vídeo, dissemine o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas, e deixe também aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que eu possa conversar com você. Tudo bem? Então vamos lá, gente. O Fim do Homem Soviético, obra emblemática da Svetlana Alexievich, essa escritora, nascida na Ucrânia, mas com identidade bielorrussa. Olha, eu quero dizer a vocês que as 5 obras já publicadas pela Svetlana Alexievich já foram traduzidas para o português aqui no Brasil e publicadas pela editora Companhia das Letras. Eu tenho aqui em minhas mãos uma versão aqui de O Fim do Homem Soviético, livro de 2013, já foram publicados também A Guerra Não Tem Vozes de Mulher, que traz ali as vozes das mulheres que lutaram na Segunda Guerra, As Últimas Testemunhas, o livro que traz as vozes das então crianças que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial da União Soviética, depois Os Homens de Zinco, contando a história dos soldados e dos familiares daqueles que combateram na guerra imperialista que a União Soviética moveu contra o Afeganistão do fim da década de 1970 e se arrastando por toda a década de 1980, e também Vozes de Chernobyl, esse livro relacionado à grande catástrofe da explosão de um dos reatores ali da usina nuclear na cidade ucraniana de Chernobyl em 1986. Além, é claro, de O Fim do Homem Soviético. Bom, gente, para a gente discutir a literatura da Svetlana Alexievich, Nobel de Literatura em 2015, é importante dizer que a Svetlana é uma escritora no sentido mais subversivo do termo e mais interessante e peculiar do termo em termos de transformação do papel do escritor e da escritora nesse sentido. Por quê? Porque a Svetlana é mais uma arquiteta de suas obras do que propriamente uma executora. Por quê? Porque ela vai entrevistar várias e várias pessoas que ela nomeia aqui ao longo deste livro, O Fim do Homem Soviético, e de seus demais livros. E essas pessoas comuns, pessoas como eu e como vocês,
Essas pessoas vão contar as suas histórias, vão dizer sobre as suas esperanças, sobre as suas frustrações, sobre o marco de sua vida micrológica transpassado pelos grandes eventos que marcaram o século XX, que marcaram a União Soviética. Então eu quero dizer a vocês que a Svetlana está menos preocupada imediatamente com a macro-história, da qual ela sempre está falando imediatamente, da qual as pessoas por ela entrevistadas estão sempre falando, e mais preocupada com a noção de como a macro-história interfere na vida das pessoas. E é importante dizer, e vocês já estão vendo, que eu estou falando em pessoas, não em personagens. É bem verdade que a gente pode dizer que algumas pessoas poderiam ficcionalizar algo, exagerar algo e assim por diante. Mas de qualquer maneira, a Svetlana não cria personagens. Ela traz à tona as pessoas com seus afetos. Porque aqui no início do fim do Homem Soviético, a Svetlana no prefácio vai dizer que a macro-história pisa sobre as cabeças das pequenas pessoas, das pessoas anônimas, pessoas que carregam a cada dia os pilares da história sobre suas costas, mas que na verdade são sempre esquecidas, ignoradas, em favor dos grandes líderes, em favor das grandes decisões. Então a Svetlana está preocupada com o chão sofrido da vida, o chão sofrido da história, o chão cheio de expectativas, daquelas pessoas que plantam flores e sobre essas flores, pisando nessas flores, vem tanques de guerra e coturnos, se esquecendo ali de todo o afeto, de toda a alegria, de todo o carinho, de toda a expectativa. É nesse sentido que o fim do homem soviético é arquetípico. E por que eu disse que a Svetlana é uma arquiteta? Porque, gente, para você entrevistar alguém, é preciso fazer as perguntas, e é preciso fazer perguntas certas, e perguntas assertivas, e perguntas sensíveis, para mobilizar a pessoa a contar a sua história. E a Svetlana vai submergir as suas perguntas em seu livro, dando justamente voz à costura narrativa das pessoas. E eu quero dizer a vocês que eu considero a Svetlana Alexievich a maior escritora da contemporaneidade, ao lado do Jonathan Little, esse autor de As Benevolentes, do romance As Benevolentes. Jonathan Little, nascido nos Estados Unidos, salvo engano, hoje radicado na Espanha. Eu já fiz aqui, vou deixar para vocês o link, uma leitura do trecho inicial, do fragmento inicial de As Benevolentes, desse romance formidável de 2006. Eu considero Jonathan Little e Svetlana Alexievich os dois maiores autores aí da contemporaneidade. E é interessante dizer que, como alguém que submerge as próprias perguntas no livro, a Svetlana tem que se colocar supostamente em segundo plano, mas ela precisa organizar a ordem das entrevistas, o que vai entrar, o que não vai entrar, o que vai ser cortado, o que vai permanecer, como é que ela vai organizar ali os títulos eventuais ali das entrevistas, como ela vai citar e assim por diante. Então, ela deixa de ter aquele papel de colocar argamassa, o tijolo e a argamassa em cada momento da parede livresca, e passa a ser aquela que desenha as estruturas, que faz os cálculos das fundações. Vocês estão percebendo esses aspectos? E a Svetlana subverte então. Ela vai dizer no começo de O Fim do Homem Soviético, no começo do fim de O Homem Soviético, ficou aqui um sentido até paradoxal, que o escritor vai mais historicamente voltado para o olhar, seja o olhar do imaginário interiorizado, seja o olhar em direção à realidade. Ela se conforma como uma escritora ouvido, que justamente vai ter que captar a fonia, as vozes das pessoas que entrevista. Muito bem, colocadas essas características da literatura de Svetlana Alexievich, O Fim do Homem Soviético traz relatos interessantíssimos e sumamente contraditórios. Porque essa é a herança da União Soviética, uma herança sumamente contraditória. Eu quero dizer a vocês que, para além de quaisquer dogmatismos, sectarismos e maniqueísmos, a União Soviética comportou, eu volto a dizer, as maiores esperanças já projetadas pela humanidade. Para muito além de projetar esperança numa vida futura e eterna, da qual se pode duvidar,
e é isso que o cristianismo faz. Estou falando do cristianismo porque nós estamos aqui no Ocidente, mas poderia falar, por exemplo, do islamismo ou mesmo do judaísmo. A União Soviética prometeu uma terra sem amos, uma terra de igualdade, uma terra de liberdade, aqui onde nós estamos vivendo, aqui nesse mundo de carne e osso. Ela prometeu que as estruturas de opressão iriam acabar. Ela prometeu que as opressões étnicas, sociais, de classe, de gênero acabariam. A União Soviética foi o primeiro país a dar direitos iguais, universais para as mulheres. Isso não acontecia até então. A União Soviética foi o primeiro país a estabelecer um sistema de saúde, de educação, públicos e universais. Quem vai denegar isso? Hoje, quando o capitalismo neoliberal vem destruindo essas grandes conquistas, nós percebemos que daquilo que foi a reforma histórica do capitalismo se deveu a uma competição com a União Soviética, dado esse apelo universal por educação, por a saúde, por acesso à moradia, por dignidade de vida, dignidade social. Ao mesmo tempo, no pós-guerra civil, essa guerra civil encarniçada que rasgou a União Soviética por 4 anos e que depois, ali no bojo dos conflitos da liderança, trouxe à tona Iosif Stalin, esse ditador sanguinário, essa figura antirrevolucionária e contra-revolucionária por excelência, esse que seria o cabeça de toda a montagem, não só o único responsável, mas sim o cabeça desse processo de montagem de todo um Estado policial, um Estado autoritário. Isso começou a trazer a enorme frustração das expectativas. Num país com cerceamento de liberdade de imprensa, num país com cerceamento de liberdades civis, num país que fazia com que o partido se configurasse não como uma ditadura do proletariado, mas sim como uma ditadura do partido, ditadura da gerontocracia, ditadura dos burocratas, dos aparatchik e da nomenclatura soviéticas. Então eu quero dizer para vocês que esse livro vai trazer relatos de pessoas que acreditaram na União Soviética. Não são poucos os relatos de pessoas mais velhas que vivenciaram e sobreviveram, à Segunda Guerra Mundial, que na Rússia é conhecida até hoje como Grande Guerra Patriótica, e viram um momento de apogeu da União Soviética, quando a União Soviética desponta como superpotência no mundo, como uma grande vitoriosa no campo de batalha e moral da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque mais de 27 milhões de soviéticos pereceram, seja nos campos de batalha, seja pelas atrocidades dos soldados e dos oficiais nazistas. Vale frisar isso. Então é importante dizer que a União Soviética sai com muito prestígio, como a grande vencedora da Segunda Guerra Mundial, como a grande e potencial exportadora do seu regime para países dos mais variados espectros e geografias do mundo como um todo. Mas também há relatos daquelas pessoas mais jovens que não viveram a época de apogeu da União Soviética no pós-Segunda Guerra, que não viveram, por exemplo, a euforia do período de Nikita Khrushchev, o sucessor de Iosif Stalin, que tentou desestalinizar o regime e tentou trazer mais liberdades. Claro que liberdades num sentido mais cerceado, se nós compararmos, por exemplo, com as liberdades que em determinado momento houve no Ocidente. A gente está em um momento de grande retrocesso da democracia, grande retrocesso em relação à democracia no mundo como um todo. E aquilo que o Khrushchev tentou fazer, lançando mão inclusive de projetos de habitações, de construção de prédios com materiais pré-fabricados, para que cada família tivesse a sua casa e saísse dos apartamentos comunais. E isso implicou que as pessoas poderiam viver nos seus próprios apartamentos e teriam ao menos uma liberdade dentro de casa para fazer as discussões que quisessem, para além ali das delações coletivas que aconteciam à época de Stalin. Então, pessoas mais jovens que viveram o período de obsolescência econômica da União Soviética, que viveram ali a escassez de produtos, de bens de consumo nas lojas, as filas longevas para conseguir produtos, a impossibilidade de ter uma variedade de roupas, de ter uma variedade ali de consumo, de bens de consumo. Essas pessoas estavam cansadas.
e como que queriam experimentar mais liberdade. Pessoas que, quando veio à tona o último secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, o Mikhail Sergeyevich Gorbachev, que quando Gorbachev veio à tona e lançou as políticas da perestroika, a reformulação econômica, liberalização da economia, uma tentativa de autonomização das empresas e assim por diante, e a glasnost, que era a política ali de liberdade de imprensa, de liberdade civil, ficaram empolgadas com Gorbachev, mas quando a perestroika não surtiu os efeitos esperados, se desesperaram. Viram ali as esperanças de toda uma vida em frangalhos, viram a Rússia tomada pela máfia, viram os antigos poderosos do Partido Comunista se transformarem em oligarcas e mafiosos, abocanhando em patrimônio público, comprando empresas estatais por dinheiro de pinga e se transformando nos novos oligarcas que até hoje estão ali na Rússia, agora sob o guarda-chuva do neo-tsar da Rússia, do novo tsar Vladimir Putin. São relatos dessa monta, são relatos de pessoas que acreditaram e desacreditaram, são relatos de pessoas que acharam de fato que seria possível construir uma terra sem amos, mas que depois se viram completamente frustradas nas suas expectativas. Pessoas que até hoje têm nostalgia de certos aspectos da União Soviética, da segurança em relação ao desemprego, da dimensão de que havia moradia, da dimensão de que havia educação, mas que também se ressentem da impossibilidade de viajar, da impossibilidade de questionarem o governo e participarem das decisões do governo, para além do Partido Comunista e de suas instâncias. Eu quero aqui, gente, arrematar essa resenha sobre o fim de um homem soviético, trazendo um relato de uma figura idosa. Eu vou preservar o nome dessa pessoa, mas eu quero dizer que o relato é tétrico. A Svetlana Alexievich, lá por meados do livro, vai entrevistar um senhor que foi um dos primeiros membros do Partido Comunista da União Soviética, logo no bojo ali do fim da Guerra Civil. Esse senhor, que morava na Ucrânia e depois foi se estabelecer em Moscou, era membro do Komsomol na época. Estou falando do começo da década de 20 ali, da juventude comunista. E ele chegou a dedurar, vejam vocês, um tio proprietário de terras, um chamado kulak, porque esse tio estava escondendo grãos do partido e do Estado, porque o partido e o Estado queriam pagar um valor de miséria por esses grãos colhidos com trabalho. E por estar escondendo, os comissários do partido foram até a sua propriedade, o mataram. Mataram o tio desse rapaz, membro da Juventude Comunista e depois membro do partido. O irmão de sua mãe. Quando a mãe soube que ele havia delatado o tio, ela expulsa o filho com muita dor. E esse senhor se lembra disso com tensão, mas ao mesmo tempo diz que era preciso fazê-lo em prol do partido. Que ele dedicou a sua vida a construir o socialismo. E que ele não podia aceitar que, nas palavras dele, a minhoca burguesa, o piolho burguês tivesse vencido. Que uma vida que era pensada para a felicidade coletiva, para a solidariedade e felicidade de todos, havia sido, ele não podia imaginar que isso houvesse sido suplantado por uma felicidade buscando marcas, buscando shopping centers, buscando consumismo, buscando futilidade, buscando individualismo. Ele dissera que acabara sobrevivendo à própria época, que ele jamais poderia ter sobrevivido à sua própria época, que sonhou para a humanidade a reconciliação, que sonhou para a humanidade a irmandade do cristianismo, não no além-mundo, mas aqui. Quando ele morre, e isso é uma coisa inacreditável, a própria Svetlana Alexievich não consegue conceber isso, o seu partido, o seu apartamento de aparatic, de grande burocrata do Partido Comunista, em Moscou, no coração de Moscou, é doado não para os seus familiares, mas sim para o Partido Comunista, em prol do qual esse senhor sempre viveu. O mesmo partido que engoliu o seu tio, o mesmo partido que fez com que ele denunciasse o irmão de sua mãe, era o partido para o qual ele dedicara a sua vida e era o partido que acabara herdando o seu apartamento de aparatic. Se nós julgarmos esse senhor pura e simplesmente com a eticidade burguesa, individualista, neoliberal da nossa época,
qualquer tipo de parâmetro nos parece incompreensível. Ele vivia numa época que, antes de mais nada, acreditou. Essa crença na utopia levou ao esmagamento de milhões, a um banho de sangue, e ao mesmo tempo fundou estruturas de sociabilidade, num sentido histórico bem paradoxal e bem próprio à condição humana e à história do ser humano, com ardência muito grande no século XX, para a gente ter a dimensão do que foi o apogeu da União Soviética, o seu estabelecimento e também o fim da União Soviética, expresso nessa que é, para mim, a grande obra da Svetlana Alexievich, entre as 5 obras que ela já publicou, e todas, aliás, já foram traduzidas para o português do Brasil e publicadas aqui no nosso país. Essa foi então, pessoal, a resenha sobre o fim do homem soviético, obra de 2013, de autoria da escritora bielorrussa com origem ucraniana, Svetlana Alexievich, Nobel de Literatura em 2015. Se vocês gostaram de mais essa resenha de livro aqui no meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal e toque a sinetinha para poder receber as notificações. E mais, aqui embaixo desse vídeo, deixe o seu comentário para que eu possa conversar com você. E ainda mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla Seja Membro. Se você gosta das aulas ao vivo aqui do meu canal, se você gosta das resenhas de livros, se você gosta das resenhas de filmes, se você gosta das leituras de Vassoler, considere a possibilidade de se tornar membro humanista do canal, de apoiar financeiramente esse canal, para que eu possa dar continuidade a esse projeto de construção de uma universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Até a próxima resenha de livro. As resenhas de livro acontecem todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília aqui no Brasil. Então é isso, gente. Até a próxima e tchau, tchau!